turma do segundo ano, hoje a nossa aula é de história. Pega o livrinho de vocês, coloque na página 76, tá bom? A população idosa no Brasil. Nos últimos anos, a população idosa no Brasil tem aumentado e o número de filhos em cada família tem diminuído. Isso significa que o número de crianças e jovens do país está menor e que existe uma quantidade maior de idosos. Por quê? Porque os idosos eles estão se cuidando, estão realizando atividades físicas, indo ao médico, né? Assim, é importante garantir o bem-estar dos idosos brasileiros, seja por meio de atendimento médico, da acessibilidade ou de atividades que tornam o dia a dia dessas pessoas mais saudável e feliz. Manter os idosos próximos da comunidade também é uma oportunidade de cuidar dessas pessoas e aprender com a experiência de cada um deles, certo? Como vocês podem observar no livro de vocês, nós temos para os idosos o direito à acessibilidade, né? Nas ruas, nos shoppings, praças e transportes públicos. É muito importante, por meio dela, eles podem circular por esses espaços com menos dificuldades. E algumas atividades, certo, físicas, como aqui a hidroginástica, como vocês podem observar no livro de vocês, ó, estão realizando a hidroginástica, que são recomendadas e devem ser oferecidas para os idosos. Por meio delas, além de exercitar o corpo, eles se divertem e fazem amizades, tá bom? Ler e descobrir. Um ônibus de respeito. Em um final de tarde quente, Paulinha e sua mãe pegavam o ônibus para voltar da escola para casa. Encontraram 2 bancos vazios na parte da frente do ônibus e logo se sentaram. Contudo, Paulinha estava curiosa. Mãe, por que esses bancos têm cores diferentes dos outros? Esses bancos são especiais, filha. Eles são chamados de assentos preferenciais e foram criados pelo governo para garantir que algumas pessoas tenham a preferência para sentar neles, explicou a mãe, apontando para um adesivo colado na janela do ônibus. Ah, exclamou Paulinho. Então, se uma mulher grávida, como a senhora, ou alguém com bebê no colo, uma pessoa mais velha ou alguém com algum tipo de deficiência entrar no ônibus, nós temos que deixá-los sentar? Exatamente. Por isso, temos que ficar atentos em todo ponto que o ônibus parar. E olhe, disse a mãe apontando para a porta do ônibus que freava, parando em um ponto. Paulinha olhou e uma mulher, que parecia ter a idade da sua avó, estava subindo os degraus com dificuldade. A mãe acenou positivamente com a cabeça e logo Paulinha levantou para que a mulher sentasse. Muito obrigada, minha filha, falou a senhora enquanto se sentava no banco antes ocupado por Paulinho. Não precisa agradecer, sorriu a menina satisfeita. Olha aqui como vocês podem observar, ó, no livro de vocês. A senhora e a menina, tá bom? E aqui a mãezinha dela, ó, certo? Então, ela levantou-se do assento e deu para a senhora, certo? Respeito é bom e eu gosto. Como você viu na história de Paulinha, é preciso respeitar o direito dos idosos de se sentar nos assentos preferenciais que existem em ônibus, trens e metrôs. Eles fazem parte de um conjunto de leis e incentivos criado para melhorar a vida dos idosos, que são todas as pessoas com 60 anos de idade ou mais. Além dos assentos preferenciais, os idosos têm preferência em filas e possuem vagas de estacionamento só para eles. Ó, como vocês podem observarem aqui, ó.
Eles têm direito, né, a serem os primeiros a serem atendidos em filas, em caixas, né, e vagas de estacionamento, ó, tá bom? Dia Internacional do Idoso. Você sabia que os idosos têm um dia internacional em homenagem a eles? Esse dia é dia 1º de outubro e nele se comemora o Dia Internacional do Idoso. Além dessa data, para garantir que todos os idosos sejam tratados com muito carinho e respeito, foi criado um documento chamado de Estatuto do Idoso. Ele explica as obrigações das pessoas e do governo para garantir aos idosos uma vida tranquila e saudável. Conheça abaixo um pouco mais do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso diz que é a obrigação do governo de todas as pessoas garantir aos idosos a liberdade e o respeito, além de todos os outros direitos garantidos por lei. Certo? Você sabe o que significa o direito à liberdade? Esse direito significa que o idoso pode falar o que pensa e dizer sua opinião, escolher sua religião, praticar esporte, exercitar-se e melhorar sua saúde, conviver com a família que ama e participar da vida da família, certo? E eles também têm um direito, tem outros direitos, que é a educação, o lazer, certo? A diversão, né? Como vocês podem observar nesta imagem aqui, ó. Eles estão em momentos de lazer, eles estão se divertindo, ó, certo? Bom, esta é a nossa aulinha de hoje, certo? Nós temos uma atividade na página 80 e 81, tá bom? Até o próximo, tá? Beijos!